pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Ana Carolina, como o Raoni já apresentou aí. Eu vou apresentar aqui sobre o tema do meu mestrado, que é Gestão Ágil e Clientes Cascatas, alguns desafios e alternativas em fábricas de software, né? Vamos passar aqui um pouquinho na nossa agenda, vamos falar de introdução, referencial, metodologia, resultados de discussões, algumas implicações teóricas e práticas e fechando com as conclusões. Então, vamos na introdução. Atualmente, a gente tem dois tipos de gestão de projetos aí que são muito conhecidas, né? A gestão tradicional e a gestão ágil de projetos. A gestão tradicional, ela é mais pautada em uma previsibilidade, um controle, em planos muito traçados no início, que são entregues no final. E a gestão ágil, ela é mais baseada em desenvolvimento mais interativo, com ações incrementais, gestão visual. E temos também a gestão híbrida de projetos, que surgiu aí nos últimos anos com uma junção dos dois tipos de gestão, que é a gestão tradicional e a ágil. Só que como que a gente chegou na gestão ágil de projetos, que tem sido falada muito nos últimos anos? Um pouco ali nos anos 2000, o pessoal começou a falar muito de inovação, de muitas alterações de escopo, de muitas incertezas em projetos, especialmente quando a gente fala de projetos de software. Então, planos muito detalhados, como vinham lá da gestão tradicional, eles já não estavam comportando tanto nesse tipo de projeto. Então, cerca de 17 profissionais, eles se reuniram ali no ano de 2001 e fizeram um manifesto ágil, que eles listaram quais foram as práticas ali que eles estavam vendo que estavam funcionando para esse tipo de gestão que envolvia mais incertezas e inovação. Então, a partir dos anos 2000, esses métodos chamados métodos ágeis, eles começaram a se difundir e hoje é uma das grandes áreas da gestão de projetos. E aí, especialmente aí na pandemia, a gente teve uma entrada de tecnologias digitais, uma transformação digital muito forte. E nos últimos anos também a gente viu uma movimentação muito grande, especialmente de automação, e a gente ficou observando que tinham profissionais ali que antes eles não faziam uso de tecnologias, de software, e precisaram ser inseridos nesse mercado, especialmente na pandemia. Só que eles entraram ali sem muito entender o que estava acontecendo, como é que usava, qual era o tipo de gestão que era feito, especialmente clientes que vinham de um ambiente tradicional e vieram para um ambiente mais de tecnologia. E esses clientes, eles precisavam sobreviver eles precisavam usar tecnologias para sobreviver. E percebia-se também que os clientes que estavam se dando bem com tecnologias, entendiam aquele mercado, eles se destacavam mais. E isso impacta diretamente no tipo de gestão que a gente usa. O problema é que essas pessoas, esses clientes aí, especialmente, que estavam entrando nesse novo mundo de tecnologia, às vezes os pressupostos, os requisitos ali usados em gestão ágil eram muito ousados ali para eles, geravam alguns conflitos com algumas ideias que o pessoal da gestão tradicional trazia quando vinha para a gestão ágil de projetos, quando vinha para algum desenvolvimento de software. E esse tipo de cliente que está entrando nesses últimos anos, a gente vai chamar de clientes cascata. Esses clientes cascata, geralmente são B2B, business to business, e eles eles não são usuários finais, tá? Eles são os usuários intermediários. Geralmente eles estão fazendo uma compra de um sistema e depois eles fazem a venda daquele sistema, enfim. Então, qual que é o objetivo geral desse trabalho? Identificar quais são os problemas que afetam a gestão ágil de projetos e como é que esses clientes que estão vindo de uma área mais tradicional, como é que a gente consegue lidar com eles nessa entrada? Mesmo tendo vários desafios, vários problemas, para que a gente consiga alcançar o sucesso dentro do projeto, para que o projeto não morra antes de chegar ao final dele. Então, entrando um pouquinho no referencial teórico, tivemos no referencial a gente tem algumas grandes áreas, então vamos passar primeiro pelos pressupostos da gestão ágil de projetos com relação ao cliente. A literatura comenta aí que colaboração do cliente no projeto e o feedback rápido, né, sempre está ali
conversando, interagindo, e sempre os gestores estarem muito próximos do cliente são muito importantes para projetos que envolvem incertezas. E também a capacidade da equipe de resolver problemas e o envolvimento do cliente dentro do projeto, ali bem próximo, também facilita muito no sucesso dos projetos. Alguns problemas aí relacionados quando não se envolve o cliente em projetos ágeis. Percebe-se que alguns clientes eles não entendem o termo falhar rápido, que é muito comum aqui para a gente, quando a gente fala de produto, o termo falhar rápido e aprender rápido, né? Muitas vezes os clientes que é até compreensível, assim, eles são às vezes muito grandes, empresas muito renomadas, eles não querem falhar em nenhuma hipótese. Então, esse termo falhar rápido para eles, assim, não é legal. Então, isso é difícil ele lidar para eles entenderem que em alguns momentos é possível falhar para a gente aprender rápido, né? E a gente viu aí na literatura também que alguns clientes, eles acreditam que o ágil é uma palavra de moda. Todo mundo está usando o ágil, eu também tenho que usar o ágil, senão a minha empresa não vai ficar lá no mercado, não vão falar tanto dela. Então, isso é um problema também dos clientes não estarem usando o ágil de acordo com o que realmente precisa ser usado. Outra questão aí foram algumas formas de contornar esses problemas desse alinhamento entre gestão ágil e os clientes. Algumas formas são fazer algumas estratégias de entrega aí com o cliente, dar mais atenção para eles, algumas técnicas de desenvolvimento aí para interagir mais com o cliente, cultura organizacional mais forte aí perto do cliente, e o que passa por tudo isso seria a comunicação. Então, comunicar com o cliente, explicar as coisas para ele, dar uma atenção é bem importante, assim, eu vi bastante isso. E também seria um buffer, que seria um tempo a mais no projeto para quando acontecerem mudanças, porque a gente está trabalhando com incertezas, às vezes a gente não sabe quando é que a mudança vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa. Então, é sempre colocado um tempo a mais, e aí quando dá algum problema, aquele tempo está ali e o prazo falado para o cliente vai ser cumprido. E o último tópico aí são algumas particularidades do desenvolvimento de software. Uma das questões é o rápido desenvolvimento de software, porque geralmente os softwares, se eles não são feitos rápido, eles podem se tornar obsoletos, porque vem um outro software e ultrapassa ele, né? Então, às vezes, ele precisa ter uma rapidez ali para ser desenvolvido. Só que, ao mesmo tempo, ele também demanda uma maturidade ali para conseguir não ter tantos problemas e tal. Então, isso é uma particularidade ali do sistema de software. E uma outra questão é que não é tudo que é aplicado, não é todo sistema de software que se aplica à gestão ágil de projetos. Então, temos aí produtos como alguns produtos manufaturados, questões aí de medicina, às vezes aeronaves, aeroespacial, às vezes não comporta um tipo de projeto ágil. Então, passando aí uma síntese geral aí da revisão da literatura, a gente passa por um contexto de pesquisa, que é essa acelerada difusão da gestão ágil de projetos e um contexto de transformação digital, e alguns novos clientes que estão vindo aí da área tradicional, estão entrando agora na área de tecnologia. Então, passamos aí por algumas categorias de pesquisa, que é a caracterização da gestão ágil, algumas vantagens e diferenças para a gestão tradicional, vimos sobre particularidades de desenvolvimento de software, pressupostos da gestão ágil de projetos com relação ao cliente, e algumas expectativas aí dos clientes cascata com relação ao projeto ágil. Então, isso desemboca em alguns desajustes entre a gestão ágil e o mindset do cliente. E a principal questão de pesquisa seria entender quais são os principais desafios que a gestão ágil está tendo com essa entrada de clientes e quais são as alternativas que são usadas para que a gente obtenha sucesso no final do projeto. E aí, para isso, entramos um pouquinho na metodologia. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma revisão bibliográfica da literatura ali, geral, entender primeiro, muito sobre gestão híbrida, que foi bem no início que eu entrei pensando muito nisso, depois aprofundar na gestão ágil, entender gestão tradicional, e ir também para o caminho de interação entre cliente e gestor. Depois eu fui para campo, desenvolvi
gestores, entendi um pouco mais o problema que eu estava procurando. Os gestores, eu perguntei muito sobre como que eles aplicavam a gestão ágil, quais eram os problemas que eles encontravam, e aí refinei um pouco mais, buscando um pouco mais na literatura sobre como interagem ali clientes e gestores. E aí depois eu parti para a elaboração de um quadro síntese, com a bibliografia toda sobre questão de clientes e gestores, e depois fiz um roteiro para outra entrevista de campo, que eu fui para campo entrevistar gestores e clientes também, para entender a perspectiva dos clientes. Depois disso, eu compilei os dados, entendi quais, nas entrevistas, o que batia em comum entre os gestores, entre os clientes e gestores, e aí parti para a análise e conclusão da pesquisa. Então, quais foram os resultados que eu encontrei aí? Foram 7 principais resultados, resumidos aí, e o primeiro foi como lidar com as incertezas nos projetos. A primeira forma foi alinhar as expectativas entre os clientes e os gestores, isso é fundamental, que às vezes o cliente espera mais do que o gestor consegue dar, e vice-versa, né? E também aquele buffer que eu comentei, que ele inseria aquele colchão, isso também foi falado na prática. O perfil do cliente. O perfil do cliente foi relatado que, geralmente, quem usa gestão ágil, clientes de tecnologia entendem um pouco mais sobre a gestão ágil, clientes tradicionais não se adequam tão bem. Alterações de escopo. Projetos que envolvem tecnologia da informação, eles costumam ter um pouco mais de alterações de escopo do que outros projetos, tem mais incertezas envolvidas. E isso costuma implicar em algumas priorizações. Então, por exemplo, se o cliente pediu uma alteração hoje, eu tenho que entender se aquilo é mais ou menos prioritário do que foi pedido ontem. Então, essa priorização também é muito importante na hora de alterar o escopo. Entendimento da gestão ágil. Os clientes muitas vezes acham que ser ágil é ser rápido, e na verdade não é, uma consequência da agilidade é ser rápido, mas às vezes é preciso entender qual que é o principal legado da agilidade, em vez de, eu estou aplicando o ágil porque ele é rápido e a gente tem que resolver as coisas rápido, né? Então, é preciso entender melhor o porquê da aplicação do ágil. O envolvimento do cliente. Como a gente já comentou, clientes de tecnologia geralmente se envolvem mais, entendem melhor também. E quando os clientes, geralmente os tradicionais, que não se entendem tão bem sobre o conceito de agilidade, sobre a gestão ágil, quando eles não entendem muito bem, eu percebi que as pessoas estavam aplicando um ágil disfarçado. Eles não falavam que era gestão ágil, mas eles falavam a filosofia, os pressupostos da gestão ágil. E dedicar horas aí ao cliente também foi fundamental para ter um envolvimento maior deles e conseguir alcançar o sucesso no final. Falhas em projetos, elas costumam acontecer também, isso é comum, e geralmente é quando as partes interessadas não se envolvem, quando as pessoas ali, importantes para o projeto não estão envolvidas. E sucesso em projetos é um mix aí das coisas que a gente foi comentando também, mas especialmente quando a equipe está muito envolvida, as partes interessadas estão envolvidas e acontece uma renegociação fácil ali, tranquila. Não é nem fácil a palavra, mas é uma forma mais com empatia mesmo. E aí o pessoal consegue renegociar mais quando acontece alguma incerteza, e geralmente ele com conversas consegue alcançar o sucesso em projetos. E aí, aquela figurinha que eu mostrei para vocês inicialmente, eu coloquei ela pequenininha de propósito, tá, gente? Eu passei ali pelo contexto de pesquisa, categorias de pesquisa, problema central, e a gente chegou na questão principal de pesquisa, né? E aí, nos resultados, na questão principal de pesquisa, a gente queria 2 resultados principais, né? O desafio da integração ali entre clientes cascatas e a gestão ágil, e algumas alternativas para contornar essa adaptação aí, para que os clientes se adaptassem melhor à gestão ágil. Então, falando um pouco dos desafios principais aqui, que eu dei uma sumarizada, foi ter os clientes com um pensamento muito tradicional, que eles não se adequavam tanto às incertezas que iam surgindo, e também era muito difícil encontrar um alinhamento ali entre o que o cliente esperava e o que o gestor conseguia entregar e o que realmente gerava valor para ele. Às vezes o cliente
não entendia que aquilo que ele estava pedindo poderia não gerar valor. Então, isso era uma questão, um desafio aí muito forte que foi comentado aí nas entrevistas. E algumas alternativas para contorno da adaptação era o convencimento de áreas superiores. Empresas muito grandes, às vezes era necessário falar com áreas superiores para eles entenderem sobre a aplicação e eles darem um apoio para as outras áreas. Isso foi mostrado também, que foi importante. E compreender que o cliente ele não precisa entender totalmente sobre a gestão ágil. Às vezes, é preciso explicar para ele o que é a gestão ágil. Às vezes, ele entende melhor se sentar e explicar para ele, né? Ele não precisa chegar sabendo, né? Então, ter essa explicação, conversar com ele, isso foi muito importante. Porque, às vezes, o gestor acha que o cliente já tem que chegar sabendo. Porque, às vezes, o cliente pede, né? Eu quero gestão ágil, mas tem que só tomar um cuidado aí de entender, explicar para ele entender o que é gestão ágil, se realmente se aplica ou não àquele projeto. Depois de entender os resultados gerais, eu peguei um compilado aí do que foi falado na revisão da literatura e o que foi falado nas entrevistas. E aí, primeiro a gente pegou da revisão da literatura, aí pegamos os resultados e coloquei algumas coisas que foram convergindo. Depois vamos para a prática, mas vamos primeiro na literatura. Algumas coisas que convergiram foi a gestão de projetos. A gestão híbrida, ela tem sido falada aí muito da sua aplicação, várias, tanto na literatura quanto na prática, o pessoal comentou bastante dela. Só que uma coisa que eu observei, que muitas vezes as pessoas não entendem por que não deu certo implementar o ágil, e já partem direto para outro tipo de gestão, já propondo uma solução, em vez de entender um pouco melhor o tipo de gestão que está sendo aplicado, né? Então, foi uma observação importante. Outra foi o envolvimento do cliente. Falta uma compreensão um pouquinho ali do que realmente é a gestão ágil. Os clientes, eles têm uma dificuldade em priorizar as tarefas, entender o que é mais importante, porque às vezes para o cliente tudo é importante. E tem aí uma falta de alinhamento aí entre as expectativas do cliente e do que a gestão ágil entrega, o que os gestores entregam. As falhas em projetos. Geralmente os projetos falham porque o cliente quer implementar o ágil porque, tá na moda, todo mundo está implementando, também quero, né? Isso geralmente causa falha em projetos, porque eles não estão implementando porque realmente precisa implementar, só porque todo mundo está falando, né? Isso não deveria acontecer. E a falta de envolvimento das partes interessadas, como eu já comentei aqui. Fatores que contribuem para o sucesso. Aquele buffer a mais que eu comentei, aquele tempinho. Uma conversa com o cliente aberta, trazer o cliente mais para perto e também uma oferta de um contrato mais flexível. Isso, alguns gestores comentaram que se oferece um contrato que, se você não se adequar ao tipo de gestão, você pode cancelar. Você via que o cliente ficava mais tranquilo e às vezes ele não cancelava mesmo. E depois tocava com a gestão ágil mesmo tendo algumas inseguranças com esse tipo de gestão. Algumas implicações para a prática. Então, o que eu coletei nas entrevistas, que depois eu vi que foram algumas questões importantes aí para a pesquisa. A primeira foi o perfil do cliente. Os clientes de tecnologia, eles entendem melhor a gestão ágil do que outros tipos de clientes, entendem melhor a priorização das tarefas também. E algumas empresas, especialmente as grandes, elas não aderiam tanto à gestão ágil, porque às vezes era muito grande, às vezes elas não tinham uma pessoa ali referência sobre a gestão ágil. Então, alguns clientes comentaram sobre inserir uma pessoa referência em gestão ágil dentro da empresa, para que ela conduzisse projetos de inovação, projetos que envolviam muitas incertezas, e ela ia difundindo aquela área, né, ia difundindo a gestão ágil de projetos. Alguns problemas aí resultantes da entrada de clientes. Falta de conhecimento sobre o tipo de gestão de projetos, por exemplo, da gestão ágil, e um gargalo ali na coleta de necessidade do produto ou do serviço. Mas o que a coleta de necessidade ali do produto tem a ver com o tipo de gestão, né? Muitas vezes, o cliente, ele coletou um problema e pediu para ser desenvolvido. E aí,
daqui a pouco o cliente vira e fala assim, começamos a aplicar o negócio aqui, mas não é isso que o cliente está querendo, vamos mudar. Isso implicava em mudar muitas coisas no projeto. Isso prejudicava muito o andamento e o prazo continuava o mesmo. Então, assim, é bem complicado aí quando o problema não é coletado corretamente. Isso implica diretamente na gestão. E também algumas soluções. Gestão visual é importantíssima, as entregas frequentes, uma gestão à vista, sempre mostrando para o cliente o que está sendo entregue, ensinar a explicar a respeito da gestão ágil e sempre cultivar um bom relacionamento aí com o cliente. Então, fechando aí com a conclusão, eu trouxe uma principal aqui, que o que eu percebi com o estudo, assim, principalmente, foi que alguns estudos, eles negligenciaram um pouco as pessoas que estão entrando agora no mercado de tecnologia. Às vezes elas não entendem muito bem a gestão ágil, tecnologia, e às vezes é preciso explicar para elas, entender um pouco melhor o que está acontecendo, o que elas podem fazer, como que elas se adequam àquele ambiente. Então, acho que esse foi a principal conclusão aí da pesquisa. E é isso, deixo aqui algumas referências principais aí, e obrigada.